Olá, aqui quem tá falando é o Eric, carequinha agora, bem carequinha. Bom, então vamos ao conteúdo do vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com você acerca de como lidar melhor com as pessoas. Como lidar melhor com as pessoas, né? Às vezes nós temos determinadas atitudes que não nos favorecem, não nos ajudam, inclusive, a desenvolver um relacionamento melhor com as pessoas, né? E geralmente essa atitude ela tá quando a gente falha em tentar compreender as pessoas. A gente sai exatamente julgando elas por determinadas atitudes, né? E não busca entender melhor o que está por detrás daquilo. Talvez você, bom, certamente você já teve um problema no trânsito, né, onde uma pessoa ela cometeu uma determinada imprudência que poderia inclusive ocasionar num acidente. E talvez você tenha saído do carro e tenha dito meia dúzia de palavrões. Isso pode ter acontecido, né? E tem uns caras gritando aqui, opa! Bom, e outra coisa, talvez você, bom, tenha em um determinado momento lidado com uma situação desse mesmo tipo, né? Onde você com uma outra pessoa acabou se desentendendo e, enfim, ocorreu tudo que geralmente ocorre depois do desentendimento. Mas o que eu quero trazer à luz para você hoje é o seguinte: o quanto você busca entender o porquê daquelas coisas, né? Ao invés de você, por exemplo, no trânsito, você parou para se perguntar como o dia daquela pessoa poderia ter sido, de onde ele estava partindo e quais problemas ela estava carregando, a sobrecarga que poderia estar em cima dela. Você já parou para tentar entender essas questões? Eu acho que a gente buscar entender essas coisas nos tornaria mais humanos, nos tornaria mais complacentes. Eu acho que a gente conseguiria entender melhor, né, as outras pessoas e muitas vezes, às vezes a gente acaba agindo de uma forma tão grosseira e perde a chance de até mesmo entrar numa negociação, né? Talvez você, com a determinada pessoa que você acabou se irritando, se você parasse um pouquinho, se você tentasse pensar, poxa, o que é que está por detrás disso? Por detrás de uma pessoa que fere, sempre há uma pessoa ferida. Grava isso. Por detrás de uma pessoa que fere, sempre existe uma pessoa ferida. E o que poderia ter ferido aquela pessoa? Isso é interessante a gente se perguntar. E a partir do momento que a gente faz essa pergunta, né, a gente já se acalma um pouquinho, a gente já começa a frear as nossas ações, a nossa próxima atitude, e a gente já começa a pensar em formas como a gente pode tentar entender aquela pessoa. Então a gente mergulha nisso, né? Como eu busco entender aquela pessoa e basicamente a ideia nesses momentos é você acalmar, que certamente essa calma que você é importante que você transfira essa calma, né? Porque a pessoa ela vai receber essa calma, ela vai se alimentar dessa calma e ela vai se acalmar também. E você vai ver que negociar com essa pessoa a partir desse momento vai ficar muito mais fácil, né? E quando você negocia com uma outra pessoa, vocês entram num consenso e o relacionamento não é afetado. Inclusive, ele é mais reforçado. Ele é mais reforçado. Então, muitas vezes, você não está sabendo um pouco lidar com pessoas. Pessoas são seres humanos e são pessoas que... E essas pessoas, elas têm problemas ao longo do dia, elas têm coisas que afetam seus estados emocionais e mediante a esses momentos, muitas vezes não é ela, entendeu? São as situações, a forma como ela está representando as coisas, isso se chama representações internas, né? São como as pessoas representam as coisas que acontecem no dia a dia para si.
E essas coisas estão, né, sob o controle, essas coisas, quer dizer, essas coisas estão tomando o controle daquela determinada pessoa e ela está agindo segundo aquela avalanche de emoções que está acontecendo lá dentro. Então, a partir do momento que a gente se acalma e que a gente tenta entender e que a gente transfere uma calma, aquela pessoa ela também se acalma e a partir desse momento ela abre as portas para uma negociação. E diante de uma pessoa calma, a gente pode conseguir fazer com que as duas partes entrem num consenso. E isso certamente ajuda muito. Então, guarda isso com você. Guarda isso com você. Aprenda a lidar melhor com as pessoas. Acalme-se, acalme a outra pessoa e busque entender. Tá? Muitas vezes a gente acaba tirando uma imagem negativa de uma pessoa que poderia ser um grande amigo ou uma grande amiga. E a gente acaba perdendo esse grande amigo e essa grande amiga, que são raros, porque nós colocamos os braços entre as pernas, né, reagindo de uma forma imatura diante de um determinado acontecimento. Eu sei que isso não é fácil, às vezes as coisas nos irritam, nos estressam, mas quando se fala sobre desenvolvimento humano, a gente também fala sobre fazer coisa que muitas outras pessoas não fazem. Por quê? Porque não são todos que alcançaram esse estágio, esse nível. E o que te trouxe até aqui não é o que te leva mais além. Então, a partir desse momento, a gente tem também que buscar essa transformação e mudar muitas coisas que está erradas na nossa forma de lidar com as outras pessoas. E isso vai nos ajudar muito. Em qualquer momento da vida, isso vai ajudar muito você. Então, busque entender as pessoas e busque abrir momentos para uma negociação. Isso vai ajudar muito. Aqui foi Eric Rocha e tchau, tchau.